vamos falar hoje das 5 bonecas amaldiçoadas. Em quinto lugar, e a menos interessante, a boneca Xuxa. Ela foi mais um boato envolvido nas Rainhas dos Baixinhos, que nos anos 80 ficou famosa a história de uma boneca Xuxa que ganhou vida durante a madrugada, pegou uma faca e matou várias crianças. O caso ganhou as páginas de jornais e revistas sensacionalistas e ganhou muitas versões diferentes. Algumas dizem que a boneca estrangulava todas as crianças. Em quarto lugar, temos a boneca de voodoo. Esta boneca de voodoo surgiu em Nova Orleans, em que foi vendida através do eBay para uma mulher em Galveston, Texas. As regras da listagem de eBay diziam para como usar e aproveitar a boneca, mas em uma dessas regras estava escrito para não removê-la o seu invólucro de prata. A mulher que comprou sem acreditar no que estava escrito, ela removeu e logo em seguida se arrependeu de sua decisão. A boneca começou a assombrar os seus sonhos, atacando repetidamente. Ela tentou trocá-la tentou colocá-la de volta à venda várias vezes. E quando conseguiu vendê-la, o novo comprador recebia apenas uma caixa vazia, enquanto a boneca misteriosamente reaparecia na porta de sua casa. Após várias tentativas frustradas de desfazer daquela boneca, ela então decidiu destruir a boneca de uma vez por todas, que consequentemente seus pesadelos terminaram restando apenas a foto abaixo dela. Em terceiro lugar, temos a boneca Mandy. É uma boneca de porcelana feita na Inglaterra ou na Alemanha em 1910 e 1920, que foi doada para o Museu Kesnel, na Colômbia, em 1991. Os funcionários do museu disseram afirmar escutar um barulho de uma criança chorando dentro do porão do museu. Porém, a única coisa que conseguiam encontrar era a boneca e alguns itens antigos do local. Intrigados, até mesmo assustadores com a situação, resolveram mudar a boneca do local. Embora o choro tivesse parado, acontecimentos estranhos continuaram a acontecer quando a Mandy recebeu uma nova residência no museu. Entre essas coisas estranhas, uma bem engraçada acontecia nos funcionários. Seu almoço, diversas vezes, simplesmente desaparecia, apenas para reaparecer em outro lugar, que não era o original deixado por eles. Passos podiam ser ouvidos quando não havia ninguém por perto, e o material do escritório, tal como os lápis e livros, desapareciam e reapareciam em outros lugares. O museu levou algum tempo para decidir onde colocar a Mandy. Alguns visitantes do museu já alegaram ter visto seus olhos piscarem, o que de certa forma atrai muitos curiosos ao local. Em segundo lugar, temos a boneca Okiko. Essa história começa em agosto de 1932, quando Kikuko adoeceu gravemente quando tinha apenas 3 anos. Seu irmão visitava uma cidade de Sapporo, Hokkaido, uma ilha do norte do Japão. Quando viu uma boneca, comprou para ela. A menina adorou a boneca, tanto que ela não se separava em nenhum momento, mas a doença se agravou e ela morreu em janeiro de 1933. É costume no dia de cremação no corpo colocar os objetos que a pessoa mais gostava dentro do caixão para ser cremado junto com o corpo. Mas a família esqueceu-se de colocar a boneca junto da menina. Após a cremação, a boneca, que recebeu o nome de Okiko, foi colocada no oratório aos lados das cinzas da criança, onde a família fazia as orações. Com o passar do tempo, começaram a perceber que o cabelo da boneca parecia crescer. Na década de 40, a guerra, e a família teve que fugir para o interior, deixando a boneca com os sacerdotes do templo Manenji, que aguardaram juntamente com as cinzas de Kikuko. Com o fim da guerra, a família voltou para a cidade. Na década, procuraram pelos seus pertences no templo, onde perceberam com o espanto que os cabelos da boneca não pararam de crescer. E o pedido do irmão da menina, a boneca continuou no templo. A imprensa mostrou o fenômeno, o que chamou os pesquisadores para que fosse dada uma explicação científica para o caso, que não aconteceu até hoje. E em primeiro lugar temos o boneco Robert, que em 1896 uma empregada praticante de boneco de voodoo, segundo a história, descontente com seus patrões, resolveu fazer algo para retribuí-los. Deu de presente ao filho do casal, Robert Eugene Gen, um boneco de 1 metro de altura, recheado de palha. Tinha um rosto humanizado e se tornou muito adorado pelo garoto.
Ele decidiu chamar o boneco de Robert. O boneco se tornou companhia inseparável de Jenny. Seu pai costumava ouvi-lo constantemente falando com o boneco. Isso seria normal se os pais não ouvissem Jenny respondendo a si mesmo com uma voz completamente diferente da sua. Coisas estranhas começaram a acontecer. Vizinhos diziam ver Robert aparecer na janela em janela quando a família estava fora de casa. Jenny começou a culpar Robert quando algo errado acontecia. Seus pais diziam ouvir risos do boneco e podiam jurar ver o vulto de Robert correndo pela casa. Jenny começou a ter pesadelos e acordar gritando. Quando seus pais entravam no quarto, encontravam-se o bagunçado com móveis virados, com o menino encolhido com medo e o boneco de pés na cama sentado. Quando os pais de Jenny morreram, ele redescobriu Robert no sótão. O poder de Robert sobre Jenny era forte e no momento em que após que Jenny pôs os olhos em Robert, sua influência pode ser sentida novamente. A esposa de Jenny sentia-se desconfortável com o boneco. Um dia cansou-se de olhar incômodo no boneco e o devolveu ao sótão. Jenny ficou chateado e exigiu que Robert tivesse um quarto só para ele, onde pudesse ver a rua pela janela. Ele colocou o boneco no quarto, próximo à janela. Pouco depois, a sanidade de Jenny começou a ser questionada. Os cidadãos de Key West ouviram falar de Robert e sua maldade. Muitos diziam ver Robert na janela rindo de suas caras quando passavam pela casa. Crianças evitavam passar perto da casa com medo de olhar o maligno Robert. Jenny disse que certa vez, ao estar Robert em seu quarto, encontrou na cadeira de balanço com raiva de seu quarto. Isso fez com que Jenny se enchesse de Robert, mas o boneco tinha outros planos. Jenny morreu em 1972 na sua casa e a sua casa foi vendida para outra família. E o conto de Robert foi esquecido, mas Robert esperou pacientemente, até ser novamente redescoberto no sótão por uma menina de 10 anos dos novos proprietários da casa. Pouco tempo depois, a menina começou a se queixar que Robert a torturava e infernizava sua vida. Mesmo após 30 anos, ela continuou com Robert, ainda vestido em sua roupa branca de marinheiro. Vive confortavelmente. Ele vive confortavelmente, ainda que bem guardado, no Key West Martello Museum. Funcionários do museu continuam a relatar que Robert ainda faz seus velhos truques que acontecem hoje em dia.